Então vamos dar continuidade aqui na nossa aula 2 sobre o Azure, sobre o Microsoft Azure e, né, a discussão que a gente está tendo sobre os serviços em nuvem. E para a gente iniciar, agora a gente vai falar sobre uma comparação de dois modelos de contratação, dois modelos que o mercado utiliza para contratar, para comprar produtos ou serviços, né, que são chamados de CAPEX e OPEX. Então, só para a gente criar uma introdução aqui sobre esse tema, vamos falar o seguinte: nos anos anteriores as empresas elas compravam equipamento, era muito comum. Vamos montar um data center? Então, para montar um data center, tinha que comprar rack, alugar espaço no andar, comprar rack, comprar servidor, energia elétrica, cabeamento, fazer o cabeamento, montar toda uma infraestrutura física para adquirir, criar essas instalações, para iniciar uma operação. E eram necessárias grandes quantias em dinheiro para iniciar um novo negócio e para expandir, uma empresa, se você já tem uma pequena operação, e aumentar a operação. A empresa tinha então que comprar novos data centers, novos servidores, para permitir que criassem os serviços e assim ampliar e poder atender mais clientes. Hoje as empresas elas podem se inscrever, em serviços de provedor de nuvem, por exemplo, para poder começar a funcionar. Então você não precisa mais investir seu recurso financeiro em compra de equipamentos. Então, rapidamente, comprando um serviço, as empresas podem ampliar e começar a sua operação. Então, para isso, existem dois tipos de despesa, que é a despesa de CAPEX, que são despesas de capital, onde é gasto um valor inicial em dinheiro e infraestrutura física, em seguida deduzindo essas despesas antecipadas ao longo do tempo. E o custo inicial de CAPEX tem um valor que reduz na linha do tempo. Então comprar equipamento, comprar servidor, comprar bens tangíveis. E o outro modelo de despesa é o OPEX, que são despesas operacionais, que são gastos de dinheiro em serviços ou produtos que agora sendo cobrados para eles de forma mensalizada, por exemplo. E você pode deduzir essa despesa no mesmo ano em que você gastar. E não há custo inicial, pois para você paga um serviço, um produto, de acordo com o que você vai usando, como a contratação de um serviço em nuvem. E esses custos de operação, para a gente dividir o custo de CAPEX e de OPEX, um custo de computação do CAPEX, por exemplo, é um data center típico, local, físico, que as empresas ou têm. Tem que ter lá um ambiente físico, um andar da empresa, uma parte do andar, uma sala, que seja. Ele faz esse investimento de CAPEX. Quais são os custos que existem, então, nesse modelo de CAPEX? Custo com servidor, por exemplo, que é a área útil onde os componentes do hardware e o custo são colocados, são suportados. E ao comprar servidores, você tem que se certificar de proteger, tolerância a falhas, redundância de servidores, custo com cluster de servidores, fontes de alinhamento redundantes, fontes de alimentação ininterruptas, não pode queimar. Para quem já trabalhou com isso, eu vi muito isso na vida, 10, 15 anos atrás. Você ia olhar aqueles racks, antes tinha uma régua num lado do rack e outra régua do outro. E aí você tinha que comprar servidor com fonte redundante, com duas saídas de energia, ou duas entradas de energia, uma para uma régua, outra para outra régua. Então uma régua ia alimentada por uma fonte de energia, a outra régua por outra fonte. Se uma parasse, a outra não parava, e assim sucessivamente. Custos de armazenamento, uma área útil, incluindo todos os componentes de hardware para você fazer armazenamento, custo de suporte para você armazenar os dados, com base na aplicação e no nível de tolerância a falhas, armazenamento centralizado, que isso era muito caro antigamente. Para organizações maiores, inclusive, você pode criar camadas de armazenamento em que esse armazenamento seja tolerante a falhas. É mais caro ainda, para você aplicar em ambientes críticos da empresa. Custos de rede também são custos que incluem os componentes de hardware, switch, hubs,
cabeamento, como aqueles comutadores, pontos de acesso, né, dos roteadores. Isso também incluindo uma ampla rede WAN, né, de conexão à internet, também você tinha que bancar esse custo. Ou um outro custo ainda de CAPEX, custos de backup e armazenamento. Então esse é um custo de fazer backup, copiar, fazer... Né, tem empresas que até hoje usam aqueles hardwares grandes com robôs que pegam fitas, aquela fita DAT, vai lá, coloca na máquina, faz o backup do dia, o robô vai lá, guarda ela, pega outra, coloca para ir fazendo os backups também. Então isso era muito comum para fazer armazenamento e backup de dados. Né? Em algumas empresas, por exemplo, varejo, tem que guardar e armazenar dados durante longos períodos de anos. Né? Isso tudo são custos de CAPEX que as empresas têm que ter para manter. Por isso que existe a história de que TI é custo. Por causa de todos esses custos de CAPEX. É custo de continuidade da organização e recuperação de desastres. A gente conhece na área de segurança da informação como Disaster Recovery, que é juntamente a tolerância de falhas de servidor, redundância. Você precisa planejar como se recuperar de um desastre e continuar operando. Quem não lembra da história do World Trade Center? Tinham empresas que o backup da empresa, a continuação, o Disaster Recovery, a recuperação de desastres, era no prédio do lado. Ou seja, se desse algum problema num prédio, o pessoal descia, subia no outro prédio e continuava trabalhando. Imagina quantas empresas não faliram porque o Disaster Recovery delas era o prédio do lado e caíram os dois. Então, isso é muito importante, incluir geradores de backup. A maioria desses custos é inicial, você tem que começar já tendo esse custo. Então, tudo isso eram custos. Custo de infraestrutura de data center, são custos de equipamentos de construção, bem como custos futuros de reforma que podem surgir à medida que a demanda vai crescendo. E além disso, essa infraestrutura incorre em despesas operacionais como, por exemplo, eletricidade, espaço físico, refrigeração, manutenção do prédio, e pessoal técnico para manter toda essa gama de custos de CAPEX, custos de capital, que embora não seja uma despesa puramente de capital, o pessoal é necessário para trabalhar nessa infraestrutura, ele é específico de data centers locais. E você precisa de conhecimento técnico e de força de trabalho para instalar, implantar, gerenciar os sistemas do data center e do site de recuperação de desastres. Então essa é a lista aí, a gama de custos que se tem para manter uma linha operacional, uma linha de CAPEX. Agora vamos falar sobre custos de computação em nuvem, que é o OPEX, que é a forma de você investir na operação, não em compra de bens, de produtos, de material. Então, com a computação na nuvem, muitos dos custos associados a um data center local são transferidos para um servidor de serviços. E em vez de pensar em custos físicos de hardware e data center, a computação em nuvem tem como principal conjunto diferente de custos. Para fins contábeis, todos esses custos são despesas operacionais. Vamos ver cada uma delas agora? Então a primeira delas é, por exemplo, leasing de software e recursos personalizados. O uso de um modelo de pagamento por uso requer um gerenciamento ativo de suas assinaturas para garantir que os usuários não usem mal os serviços, que as contas provisionadas estejam sendo utilizadas ou até desperdiçadas. E assim como um provedor ele fornece recursos, o faturamento é iniciado, assim que você contrata um serviço. E a sua responsabilidade de desprovisionar, diminuir a provisão de recursos quando eles não tiverem mais, não incorrerem mais, isso minimiza bastante os custos operacionais. Um outro é o escalonamento de tarifas com base no uso ou na demanda que você tiver, em vez de hardware e capacidade fixa. Então, se você precisa de um hardware X, você não precisa comprar já o 5X, porque vai lá na frente você precisa comprar outro, e você já investe no início. Então, a computação na nuvem ele pode cobrar de várias maneiras, com o número de usuários, como o tempo no uso de CPU. No entanto, essas categorias de cobrança também podem incluir RAM, memória RAM alocada, operações de entrada e saída por segundo, e até espaço de armazenamento. Só que você só paga por aquilo que você efetivamente vai usar.
Planejando, por exemplo, um tráfego de backup, um tráfego de recuperação de dados, você pode colocar isso numa planilha e verificar o quanto disso você vai realmente necessitar, utilizar e pagar por isso. Uma outra forma é o faturamento do nível de usuário ou da organização, da empresa. O nível de assinatura, né, que paga por uso, é um método de cobrança de computação desenvolvido para organizações e para usuários. E a organização ou usuário ela é cobrada pelos serviços utilizados e geralmente de forma recorrente. Então você pode dimensionar, personalizar e provisionar recursos de computação, incluindo plataformas de softwares, armazenamentos e desenvolvimento. Então, por exemplo, usar um serviço de nuvem dedicado que você pode pagar com base no hardware e no uso desse serviço, desse servidor. Um outro benefício do CAPEX são as despesas de capital, que você planeja, né? Você pode planejar suas despesas no início de um projeto ou de um período orçamentário, né? E seus custos são fixos, o que significa que você sabe exatamente quanto está sendo gasto. E isso é atraente, né, quando você precisa prever as despesas antes do início de um projeto, devido a um orçamento limitado. Então, geralmente isso acontece muito com gerentes de área, né, gerentes de TI, que precisam apresentar, geralmente lá para outubro, novembro, ele precisa apresentar para o chefe um orçamento do ano que vem, porque vai entrar no budget do ano que vem. Então, quando um diretor de TI vai na reunião de diretoria e diz, olha, para o ano que vem, para manter a área de TI, precisamos de 1 milhão, por exemplo. Então isso é CAPEX, porque ele sabe quanto ele vai gastar na linha do tempo. E que benefícios tem para o OPEX? Então a demanda e o crescimento eles podem ser imprevisíveis e podem superar as expectativas, o que é um desafio para o modelo de CAPEX, por exemplo. Como a gente pode imaginar, é o seguinte. Imagina o seguinte, você vai desenvolver um novo modelo de negócio, um novo negócio, uma nova área na empresa, e você não sabe quanto vai gastar, não sabe quantos clientes vão vir. Então você pode sugerir, como um gerente de TI, você pode sugerir que contratar serviço na nuvem de acordo com a demanda. Então, olha, vamos começar, né, fazer um planejamento, começar com 10 usuários que demandam um servidor pequeno, um tráfego de rede pequeno, tudo pequenininho. E conforme a área de negócios vai vendendo e trazendo mais clientes, mais negócio, você vai ampliando, aumentando o seu OPEX. Né? Então assim, está entrando, tem cliente comprando, você vai ampliando o seu serviço, o seu hardware, a sua memória, sua CPU, seu consumo de rede, seu consumo de tráfego de dados. Tudo isso você vai crescendo conforme vai crescendo o número de clientes também. Então isso para OPEX é melhor. Agora, quando você tem que já de cara pedir um orçamento para o ano seguinte, então ali tem que ser CAPEX. Beleza? Então acho que ficou claro aqui o modelo que a gente pode usar para CAPEX e para OPEX, né, na hora de você até discutir, debater qual dos dois modelos de negócios é mais interessante. Maravilha? Vamos continuar? Bom, o que a gente vai falar agora? Como definir modelos baseado no consumo. A gente estava falando agora há pouco, né, no modelo de OPEX. Os provedores de serviço de nuvem, eles operam em um modelo baseado no consumo, o que significa que os usuários, o usuário final, eles pagam apenas pelo consumo que utilizam, né, do serviço. O que eles usam é o que eles pagam. E o modelo baseado em consumo tem muitos benefícios, como não tem custo inicial, é zero, né, não há necessidade de comprar ou gerenciar infraestrutura dispendiosa, né, e que podem não ser usada no máximo, né, você comprar um ônibus para levar 2 pessoas, você não precisa disso agora. A capacidade de pagar por recursos adicionais só quando forem necessários, e a capacidade de parar de pagar os recursos quando não são mais necessários, certo? Então, esses modelos baseados no consumo também permitem uma melhor previsão de custos. Os preços, né, dos recursos e os serviços individuais são fornecidos para que você possa prever quando gastará em um determinado período de cobrança, com base no seu uso que foi esperado, que foi planejado. E você também pode realizar análises com base nesse crescimento futuro, usando dados de um uso histórico que são rastreados pelo seu provedor de nuvem, que você vai recebendo em relatórios mensais.
certo? Desse consumo. Então, fica aqui uma avaliação geral de como que a gente faz toda essa definição de OPEX, CAPEX, quando é que a gente utiliza, né? Então a gente encerra por aqui a nossa aula 2 e agradeço por você estar acompanhando até agora. Eu espero que o curso esteja já agregando um conhecimento, né, um valor agregado para você, né? Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida, manda para mim, para eu poder mandar para você as respostas, tá certo? Então muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima videoaula.